Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as revoluções industriais. Primeira, segunda, terceira e até discutir um pouquinho a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial. Dentro deste cenário que nós vemos estudando de Revolução Inglesa, Revolução Francesa, perpassa ao longo dessas revoluções a Revolução Industrial e uma mudança muito grande de sociedade por conta dessa industrialização. Então vamos lá. A Revolução Industrial ela vai acontecer entre os séculos 18 e 19 e ela vai ter o seguinte processo. Inicialmente eu tinha artesãos, o artesanato. E qual que é a diferença que vai acontecer? Eu tinha o artesão numa produção individual, então manualmente aquela única pessoa sabia todo o processo. Então ela podia levar uma semana fazendo uma cadeira, mas ela sabia do começo ao fim como produzir aquela cadeira. Quando começam as manufaturas, que vão ocorrer principalmente na França e na Inglaterra, com inicialmente algumas oficinas, depois a gente vai chegar efetivamente na indústria, mas essas manufaturas iniciais, elas vão começar a trazer mais pessoas para fazer esse trabalho. Então, se antes era um artesão fazendo do começo ao fim, as manufaturas começam a colocar mais de uma pessoa, setorizar o que cada pessoa vai fazer e começam a tentar contar com maquinários que auxiliem nesse processo. Então, as manufaturas trazem as linhas de montagem e as máquinas, a produção mecanizada. E tudo isso junto forma a Revolução Industrial, certo? Então, o avanço técnico mais o aperfeiçoamento de métodos gera máquina. Então, eu saio de uma pessoa sozinha, levando uma semana para fazer uma cadeira, para uma máquina com 10 pessoas para produzir em algumas horas a mesma cadeira. Esse é o processo da Revolução Industrial. É quando eu tenho a produção que antes era manual, individual, vamos dizer, entre aspas, caseira, ela passa a ser uma produção em larga escala, então eu produzo muito em bem menos tempo, de uma forma bem mais rápida, porque eu utilizo mais pessoas e máquinas. Óbvio, pensem aí, se eu tenho uma produção muito maior, se antes em uma semana eu tinha uma cadeira, eu precisava em uma semana de um comprador. Agora, se em 2 horas eu tenho 10 cadeiras, quanto eu vou precisar de mercado consumidor para poder comprar essas mercadorias? É por isso que o fim da escravidão vai vir tão forte nesse processo de revolução industrial, porque eu preciso de um mercado consumidor maior. Por que a Inglaterra começou na frente? Quais pontos levaram ao pioneirismo inglês na Revolução Industrial? Primeiro, maior zona livre de comércio. Então, um mercado consumidor maior, que é o que eu acabei de falar. Os ingleses foram aqueles que mais pressionaram o Brasil a acabar com a escravidão, justamente porque eles precisavam de mercado consumidor. Sistemas de créditos financeiros, ou seja, eles tiveram dinheiro e capital vindo do Brasil, lembram-se, o nosso ouro, que foi levado para Portugal, que pagou dívidas com os ingleses, fez com que eles tivessem capital para maquinário. Máquinas agrícolas para melhorar o desempenho agrícola, que tirou o emprego de muitas pessoas, que fez o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas, procurando novos cargos, procurando emprego, porque eles perderam seu emprego nesse processo do maquinário agrícola. Isso fez com que aumentasse a população urbana, logo aumenta a minha mão de obra nas cidades e favorece o pioneirismo inglês, porque ele vai ter mais pessoas para contratar nas áreas rurais.
Posição geográfica. A localização da Inglaterra favorece, eu consigo escoar mercadoria ultramarina, ou seja, escoar mercadoria além mar. Então, quanto mais locais eu tiver para escoar minha mercadoria, melhor para mim meu processo industrial. Jazidas de carvão, ou seja, o carvão vai ser a forma de energia da primeira revolução industrial. Então, é a queima de carvão que vai gerar energia e, gerando energia, vai fazer as máquinas funcionarem e todo o processo de revolução industrial acontecer. Então, ter jazidas de carvão para serem extraídas no seu próprio território é fundamental e favorece muito ao seu pioneirismo. E a Revolução Inglesa, que a gente viu, a primeira das revoluções desse período de Idade Moderna que nós vimos foi a Revolução Inglesa, que acaba com a monarquia, coloca uma monarquia simbólica, né, uma monarquia parlamentar, e que dentro desse novo poder político entra o liberalismo, a ausência de intervenção direta do Estado e a liberdade de se produzir, de fazer o que for melhor para a sua economia, o que é fundamental. Todos esses pontos juntos favorecem absurdamente ao processo da primeira revolução industrial acontecer na Inglaterra. E como foi essa primeira revolução industrial? Ela foi, como nós já vimos, na Inglaterra, entre 1760 e 1860, principalmente nos tecidos. Então, o tear que passou a ser um tear mecânico. E quais eram as máquinas utilizadas? Essas máquinas a vapor, elas eram feitas à base de ferro e elas funcionavam à base da energia do carvão. Já a segunda revolução industrial vai acontecer de 1860 a 1900 e ela vai ser marcada por esse processo ser espalhado em toda a Europa. Então, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão, que não estão na Europa, mas boa parte da Europa já vai investir em industrialização, já vai começar esse processo. E aí a gente muda também quais as principais matérias-primas utilizadas. Então, o aço vai ser muito utilizado para os maquinários, enfim, como matéria-prima, e o petróleo vai ser a nova fonte de energia. Então, é a queima do petróleo que vai produzir a energia do maquinário. É também nesse processo que a gente começa toda a degradação ambiental, né? Se pensarmos na queima e geração de gás carbônico por anos, né? Que estamos falando de 1860. É também nessa segunda revolução industrial que nós temos os meios de comunicação, a comunicação via telefone, uma comunicação mais rápida do que existia antes, começa nesse processo. É também aqui, principalmente lá no Japão, que a gente vai começar a ter as linhas de montagem, o Fordismo da Ford e o Taylorismo lá no Japão, que começa a setorizar. Então, a pessoa se torna especialista em apertar o parafuso. Há uma especialização, cada um faz apenas uma única coisa dentro dessa linha de montagem. E a terceira revolução do século XX, que traz novas tecnologias de genética, microcomputadores e um aumento de produção com um número menor de trabalhadores. Então, se a gente comparar a última imagem que eu mostrei das pessoas montando um Ford, né? E a gente vê essa linha de montagem de um carro totalmente mecanizada e computadorizada, ela mostra como a produção aumentou, porque eu não estou precisando de mão de obra humana, né? Eu estou fazendo tudo a partir de maquinários, então essa produção aumentou muito, de forma muito grande, muito rápida, com um número muito menor de trabalhadores. E isso já começa a gerar um colapso, né? Que eu acho que é um colapso que a gente vem vivendo na nossa humanidade, que é o fato de que
eu vou começar a precisar cada vez mais de consumidores, então eu preciso de ainda mais. Eu já precisava de muito no período da primeira Revolução Industrial da Inglaterra e agora eu preciso de mais. E eu preciso de muitos consumidores, porque eu estou produzindo muito, o aumento está grande e ao mesmo tempo eu estou tendo menos trabalhadores, então estou reduzindo a quantidade de pessoas que têm capital para ter. E é isso que vai gerando cada vez mais uma disparidade econômica, uma diferença social muito grande. E com isso você tem também a propaganda que esse mundo do século XX industrial traz, de que você não quer aquilo, você necessita daquilo. Então, eu roubo para ter, eu faço qualquer coisa que for necessária para ter aquilo, porque eu preciso ter aquilo por uma questão social, enfim, traz o consumismo, que nós já conversamos, acho que em algumas outras aulas. E quais as consequências de todo esse processo industrial? São muitas. A resistência operária, a princípio, então o surgimento dos sindicatos, a organização dos operários para lutar por melhores condições de trabalho e de salário. Então eu tenho uma luta operária contra os patrões, contra a venda de sua força de trabalho por péssimos salários e condições. A gente tem diversas vilas operárias e aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte, nós temos uma na Vila Maria Zélia. Hoje é como se fosse um condomínio, mas ali era uma vila operária, inclusive há a possibilidade de visitação até. Eles deixaram alguns prédios para visitação e você tem toda a construção geográfica da vila, ela é em sentido à fábrica. Então você tem uma mercearia no caminho, uma igreja, a escola de menina, a escola de meninos, então você vai, passa, deixa o filho, vai trabalhar, volta, pega o filho, passa na mercearia, já gasta o seu dinheiro e vai para casa. Então, eram 12, 18 horas trabalhadas. Então, é nesse momento que a resistência operária começa a surgir como forma de buscar os direitos trabalhistas. A consolidação também do capitalismo, como eu já disse, indústria versus comércio, porque eles começam a disputar esse acúmulo de riqueza. Quem vai ficar com o maior lucro? E na verdade a pergunta é quem vai ficar na pior condição, porque o capitalismo, em via de regra, tem alguém com muito, normalmente poucos com muito e muitos com pouco. E a urbanização. Lembra que eu falei do êxodo rural dentro desse processo na Inglaterra? Então, esse êxodo rural vai acontecer em praticamente todas as regiões onde vão ocorrer as industrializações. E eu vou ter um aumento populacional urbano enorme. Para vocês terem uma ideia, em 1750 eu tinha 6,5 milhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas. Em 1801, eu tenho 16,3 milhões. Em 1851, eu já tenho 27,5 milhões. Então, olha o aumento populacional das áreas urbanas. Bom, transporte de comunicação, divisão do trabalho, alienação. Então, eu vou ter um transporte muito mais eficaz, que vai levar, direcionar toda essa mercadoria. Eu preciso de um transporte que funcione muito bem, porque eu preciso escoar essa mercadoria, eu preciso de uma comunicação melhor para escoar essa mercadoria. E a divisão do trabalho, né? Então, essa linha de montagem que aliena o trabalhador, porque ele não sabe o processo final, ele não sabe o processo total daquilo que ele está fazendo, né? Muitas vezes ele não sabe nem qual é o produto final que ele está fazendo. E isso é muito bem mostrado no filme Tempos Modernos, que eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido, onde o Charlie Chaplin faz uma sátira aí a essas linhas de montagem, a essa industrialização.
Então, ele é uma pessoa que é especialista em apertar os parafusos. Ele não faz nada. Para ele, se ele vai ao banheiro, ele não pode relaxar, enfim. Até o início do filme, ele mostra muito bem, ele compara, né, as pessoas descendo no metrô indo trabalhar nos Estados Unidos com um monte de ovelha, né, sendo no rebanho, sendo orquestrada para ir para um determinado local. Hoje, com a pandemia, a quarentena, a gente não consegue observar tanto isso, mas em dias típicos, a gente consegue ver muito claramente esse processo de rebanho que acontece, né? Da meio-dia, os prédios empresariais da Paulista, um monte de gente sai para almoçar. 1h30, 2 horas você já não vê mais ninguém, né? Então, a industrialização, ela trouxe essa consciência da humanidade pautada no tempo, né? Onde você tem o tempo de lanchar, onde você tem o tempo de trabalhar, onde você tem o tempo, você correndo sempre atrás do tempo. E essa alienação do operário de que ele está apertando esse parafuso, aqui no filme do Chaplin, não mostra qual é o resultado desse parafuso que ele está apertando. E por isso que tantos professores trabalham esse filme, porque ele mostra com perfeição essa alienação que a Revolução Industrial traz. Por fim, estamos numa quarta revolução? Muitos especialistas dizem que sim, que hoje nós já estamos na indústria que eles chamam de 4.0, que é essa indústria globalizada, cibernética, né, da internet das coisas, das redes, da inteligência artificial. Então, do fato de você estar aqui e conseguir falar com uma pessoa do Japão instantaneamente. Então, muitos especialistas afirmam que sim, hoje nós estamos vivendo essa indústria 4.0 e essa quarta revolução industrial, eu acho ela muito interessante de ser estudada. E é isso que a gente vai trabalhar no fórum de hoje, que ela é uma industrialização que ela se espalha, no sentido de que ela não está somente na área de produção de produtos, mas eu tenho pesquisas imensas de genética, eu tenho possibilidade de inseminação artificial, eu tenho alguns procedimentos da área da saúde e de outras áreas que só são possíveis porque nós temos um avanço tecnológico imenso trazido por essa indústria 4.0, então trazido por essa quarta revolução. E é isso que nós vamos trabalhar no fórum de hoje, imagens que mostrem como que essa revolução industrial 4.0, o que a gente pode observar e ver, uau, realmente estamos num novo processo de industrialização e de revolução. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.